Bom, vamos lá então. Vamos comentar um pouquinho aí, né? Libertadores aí rolando. Ontem tivemos aí, né? O Palmeiras vencendo o Cerro Porteño lá no Paraguai por 2-0 e oficialmente se garantindo nas oitavas de final da Libertadores. Palmeiras líder em geral da Libertadores, Palmeiras aí que venceu de 2-0 ontem o Cerro Porteño. Não foi um futebol brilhante novamente, de novo foi um futebol do Palmeiras medíocre, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Palmeiras melhorou, conseguiu até que controlar o jogo e venceu o Cerro Porteño 0. Olha, quem que segura o Palmeiras, hein? Mais uma vitória. Mais uma vitória fora de casa. O Palmeiras que ainda não perdeu fora de casa aí, né? E vence o Cerro Porteño por 2-0. Olha, Palmeiras líder em geral do grupo. Será que o Palmeiras vai se classificar com 18 pontos? Não sei, né, galera? O Palmeiras que agora provavelmente deve se classificar com 18 pontos, né, galera? Deve ficar aí, né, com 18 pontos. Deve vencer todos os jogos, porque agora tem 2 jogos dentro de casa contra o Bolívar e o Sport Cristal. Então o Palmeiras provavelmente deve fazer seus 18 pontos na fase de grupos e já tá garantido nas oitavas de final. E bom, ontem tivemos, vamos estar comentando um pouquinho sobre esse vídeo, sobre Flamengo 1, Central Córdoba 1. Olha, o Flamengo que empatou fora de casa com o Central Córdoba e praticamente se complica na fase de grupos da Libertadores. Olha, galera, o Flamengo que tem chances de ficar de fora das oitavas de final da Libertadores. Olha, quem diria aí o Flamengo tá disputando uma Sul-Americana, hein? Quem diria? Flamengo aí, né, que empatou ontem no Central Córdoba fora de casa, olha. E é o Flamengo que não jogou absolutamente nada de novo, hein, galera. Não sei o que tá acontecendo com o Flamengo na Libertadores, que não tá conseguindo vencer as suas partidas, tá jogando muito mal. Olha, Flamengo que empatou 1-1 e tem torcedor do Flamengo irritadíssimo com o Felipe Luiz. Vamos estar comentando um pouquinho sobre esse jogo. Flamengo empata com o Central Córdoba 1-1. Vamos estar comentando também aí sobre o Vasco que perdeu de 4-1 ontem. Tomou uma humilhação histórica pro Puerto Cabello da Venezuela. Olha, é o Vasco aí colecionando aí vexame, né, galera? Isso daí é o normal do Vasco. Isso daí é o normal do Vasco, galera. Perder de 4-1 para um time da Venezuela, isso daí é o padrão do Vasco, galera. Sendo bem sincero aqui com vocês. Vasco aí coleciona vexames aí todo ano. Vamos estar comentando também sobre o Bahia, que perdeu aí de 3-1 pro Nacional do Uruguai. Olha, é o Bahia aí, né, que, pô, venceu aí, né, tá com 7 pontos aí, né, e agora perde aí, né, pro Nacional do Uruguai dentro de casa. É um Bahia que eu acho que tem chance de se classificar, mas perde dentro de casa pro Nacional do Uruguai por 3-1. Vamos estar comentando um pouquinho sobre essas partidas, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Pra quem não sabe, eu sou palmeirense aí, gravei o pós-jogo ontem do Palmeiras aí, né? Mas eu não sou, aqui no canal, galera, eu sou palmeirense, mas eu não comento só do Palmeiras. Eu comento aí de vários times, eu comento aí do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Vasco, do Inter, do Botafogo, do Atlético Mineiro. Aqui no canal eu comento de todo time, tanto é que o nome do canal é o mundo do futebol e da bola. Então não tem como só comentar do Palmeiras, a não ser que faça o canal só do Palmeiras. Mas aqui eu comento de todo o time, tá? Então não tem problema se você é vascaíno, se você é flamenguista, se você é São Paulino, corintiano. Tá gostando do vídeo? Pô, deixa o like, se inscreva no canal. Tá curtindo o canal? Deixa o like, se inscreva no canal. E vamos tá comentando aí sobre o Flamengo, né, galera? Olha, o Flamengo aí que empatou ontem 1-1 com o Central Córdoba lá na Argentina e praticamente se complica num grupo que tem LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba. E Flamengo. O Flamengo aí, né, galera, que nos últimos anos vem se complicando em fase de grupos da Libertadores, né?
O ano passado aí, o Flamengo só se classificou, galera, o ano passado, porque venceu as partidas dentro de casa. Porque se dependesse das partidas fora de casa, o Flamengo não se classificaria. Como foi também em 2023, que o Flamengo só se classificou por causa que jogou, venceu suas partidas dentro de casa. Então agora o Flamengo depende das suas partidas dentro de casa. Tem que vencer agora, porque o Flamengo, galera, venceu uma partida só fora de casa. Até o momento, o Flamengo só tem uma vitória, hein? Que foi contra o Deportivo Táchira. Que o Deportivo Táchira, galera, tá com 0 ponto. O Deportivo Táchira não sequer empatou. E o Flamengo só venceu de 1-0 o Deportivo Táchira. Então o Flamengo que tá se complicando, empatou 1-1. Teve gol do Arrascaeta, que vamos ser sinceros, né, galera? O Arrascaeta tá carregando esse time no Flamengo. E, cara, assim, eu não acho, assim, que o ideal pro Flamengo fosse Felipe Luiz. Eu acho que daria, assim, pro Flamengo pegar um técnico melhor. Até porque hoje, na minha opinião, o Flamengo tem elenco para pelo menos chegar na semifinal da Libertadores. Essa é a minha opinião. Para o Flamengo, galera, sendo bem sincero, tem elenco para ganhar pelo menos 2 títulos. Então, assim, galera, o Flamengo tem como, na minha opinião, pegar um técnico melhor. Tem, na minha visão, um dos melhores elencos do Brasil, se não o melhor, e não tá jogando bola, galera. O Flamengo tá faltando vontade de jogar bola. Tá me parecendo, galera, que o Flamengo não tá querendo ganhar a Libertadores. O que passa a impressão pra mim é isso, que o Flamengo não tá querendo ganhar a Libertadores. Porque não é possível, galera. O Flamengo não joga bola na Libertadores. Mais um jogo o Flamengo teve falta de vontade. Cara, assim, eu nem assisti a partida, tá, galera? Até porque eu tava assistindo o jogo do Palmeiras. O jogo do Flamengo foi no mesmo horário. Mas, cara, assim, eu vi, cara, as estatísticas do jogo. O Flamengo só deu 3 chutes no gol no jogo inteiro, galera. O Flamengo só deu 3 chutes, e sendo desses 3 chutes, um gol. Então, assim, galera, o Central Córdoba foi melhor na partida. Foi melhor, teve mais chance de gol. Teve ali o gol do empate, ali, né, que se eu não me engano foi um gol de cabeça. Olha, galera, o Flamengo se complica ainda mais. Ai, meu Deus do céu, seria maravilhoso se o Flamengo fosse disputar a Sul-Americana. Eu ia rir demais. Eu ia rir demais se o Flamengo fosse disputar a Sul-Americana. Pena que isso não vai acontecer, né, galera? Pena que isso não vai acontecer, porque provavelmente o Flamengo vai vencer os 2 jogos dentro de casa. E o Flamengo deve se classificar pelo menos em segundo colocado. E, na minha opinião, galera, mesmo o Flamengo se classificando em segundo colocado, seria uma vergonha, né, galera? Pô, eu quero ficar em segundo colocado num grupo que tem LDU Quito, Central Córdoba e Deportivo Táchira? Pô, não dá, galera. Não dá. Acho que o Flamengo não vai passar em primeiro, vai passar em segundo. E será? E será que se o Flamengo passar em segundo, podemos ter Flamengo e Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores? Olha, seria épico se tivesse já de cara Flamengo e Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores, como teve na Copa do Brasil ano passado. Flamengo e Palmeiras aí nas oitavas de final na Copa do Brasil. Mas aí o Flamengo empata 1-1, Felipe Luiz substituindo mal, né? Substituindo mal, ele insistindo com o Bruno Henrique, sendo que não tá jogando nada. A torcida do Flamengo pegando muito no pé do Felipe Luiz. Será que vem JJ no Flamengo, né? A seleção brasileira que praticamente já acertou com o Ancelotti. Será? E será que o Flamengo vai atrás do Jorge Jesus? Olha, não sei, mano. Não sei, cara. Eu acho que, eu acho que mesmo assim, se o Flamengo aí pra classificar, e mesmo se o Flamengo ficar de fora, acho que o Flamengo vai manter sim o Felipe Luiz. Mas então é isso, Flamengo empata com o Central Córdoba 1-1, não joga nada e se complica na Libertadores. O Flamengo agora vai ter que vencer os 2 jogos agora dentro de casa, senão é capaz do Flamengo disputar a Sul-Americana. E vamos estar comentando um pouquinho sobre esse jogo. Vasco, Puerto Cabello 4, Vasco 1. O Vasco, galera, que, vamos ser sinceros, né, galera? O Vasco, como sempre, colecionando vexames. Mais uma humilhação do Vasco. Mais um vexame histórico, galera. O Vasco, galera, perder de 4-1 pra um time venezuelano, galera. Puerto Cabello. Não dá, né, galera? Esse sim é o padrão do Vasco.
O Vasco que não jogou absolutamente nada de novo. O Vasco é um time muito fraco fisicamente, é um time muito fraco tecnicamente, né? Todos nós já sabemos disso, galera. O Vasco vai ser meio de tabela pra baixo no Brasileiro. Tanto é que tem um time fraco fisicamente, tem um time fraco tecnicamente, na minha visão, o Vasco. E, cara, assim, é o padrão do Vasco, galera. É o padrão do Vasco perder de 4-1 pra esses times aí, perder 4-1 pra time venezuelano, tomar de 4 pra um time de Série B, é normal do Vasco, galera. Eu não duvidaria de nada se na Copa do Brasil o Vasco não conseguisse se classificar contra o Operário. Eu não duvidaria de nada, porque esse é o padrão do Vasco, galera. Vexame atrás de vexame. Vexame atrás de vexame. O Vasco, galera, sempre protagonizou vexame desde 2015, galera. Desde 1999 o Vasco, de 2000, o Vasco começou a colecionar vexame. Desde 2000 o Vasco não ganha um título, não ganha, sabe? Ganha ali, né, uns campeonatos carioca de vez em quando, se bem que faz tempo que o Vasco não ganha campeonato carioca. Mas, galera, que o Vasco coleciona vexame desde 2015, galera. O Vasco se tornou uma piada, galera. O Vasco se tornou um vexame mundial, né, galera? Vou ser sincero, o Vasco se tornou um time pequeno, galera. Desde 2001, 2002, o Vasco se tornou um time pequeno, né, galera? Perde de 4-1 pro Porto Cabelo, é normal do Vasco, né, galera? É o normal do Vasco, que eu ainda fico imaginando, cara. O Vasco tomando de 4-1 pra esse time de Porto Cabelo. E como é que o Palmeiras não conseguiu ganhar de pelo menos 2-0 do Vasco, que pô, tava jogando sem o Verratti Coutinho ainda. O Vasco tava poupando o jogador e o Palmeiras não conseguiu sequer fazer 2 gols nesse time do Vasco. São coisas assim que eu não entendo do Palmeiras. O Vasco perde de novo 4-1 e, cara, o Vasco é o padrão do Vasco, né, galera? Infelizmente é o padrão do Vasco. E agora vamos comentar um pouquinho aí sobre o Bahia aí, né, que perdeu de 3-1 pro Nacional do Uruguai dentro de casa. Olha, o Bahia aí, né, que, pô, na minha opinião, galera, sendo bem sincero, nesse grupo do Bahia na Libertadores, na minha opinião, se classificar Inter e Bahia. Olha o Nacional do Uruguai que tá indo bem nesse grupo, contra o Inter fora de casa, fez 3 gols, por pouco não venceu a partida, e agora mete 3-1 no Bahia fora de casa, né, o Nacional do Uruguai que perdeu a primeira partida pro Bahia em casa e agora fora de casa vence o Bahia por 3-1, olha. Podemos ter aí um time do Uruguai se reconstruindo, né? Porque o Nacional do Uruguai, galera, é um time assim horroroso, pelo menos 0 ano desde 2020. O ano passado era um time horroroso e agora o Nacional do Uruguai tá melhorando, galera. Faz tempo aí, né, que a gente não tem time uruguai chegando em quartos de finais, semifinal da Libertadores. Tivemos o ano passado o Peñarol aí indo pra semifinal da Libertadores, mas faz tempo que além do Peñarol não temos aí um time uruguai chegando ali numas quartas, semifinal da Libertadores. Será que agora podemos ter o Nacional do Uruguai se surpreendendo e se classificando em segundo, num grupo que tem Inter e Bahia? Pode ser, né, galera? O Nacional que venceu, agora o Bahia fora de casa por 3-1 e tá melhorando na Libertadores. O Nacional do Uruguai agora tá melhorando seu time. Tá me parecendo um time mais organizado esse time no Nacional. Tá me parecendo um time mais organizadinho esse time no Nacional. Aí, né, que como eu falei, que faz tempo que não temos aí times do Uruguai indo pra semifinal, indo pras quartas de finais da Libertadores, além do ano do Peñarol ano passado. Podemos ter ainda o Nacional se reconstruindo e pelo menos chegando ali numas oitavas, quartas de final da Libertadores, já que tá melhorando seu time. Então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e fui!